Muito bem, seja bem-vindo aqui então à nossa quarta aula desse mini curso de NumPy, para que a gente conheça aqui alguns fundamentos, né? Hoje a gente vai estar olhando aqui a parte de index e slicing, uma parte que é bem importante para a gente estar aprendendo, a gente vai usar bastante, principalmente quando a gente chegar lá na frente, conforme eu venho comentando, né? Então, assim, a intenção é a gente pegar essas noções básicas, para que daí a gente consiga avançar aos poucos, tá bom? Então, vamos direto aqui para o nosso Jupyter Notebook. Então, esse daqui é o nosso Jupyter Notebook, né, que a gente vem fazendo aí, já foi disponibilizado para vocês também. Já fomos na aula 1, 2, 3 e hoje nós vamos estar olhando aqui a parte de indexing e slicing, tá bom? Então, como a gente sempre começa aqui, vamos primeiramente importar o nosso NumPy as NP, que a partir desse momento a gente vai chamar ele só de NP. Vamos só aguardar aqui. Beleza. E aí vamos criar aqui, né, um array com 10 valores, o arrange que a gente já viu nas outras aulas aí. E aí aqui, a partir de agora, a gente vai estar o quê? Vendo como que a gente acessa esses elementos aí. Então, se você não tem muito conhecimento de Python, se você tem já algum conhecimento, se você já fez algum curso, né? Eu sei que isso daqui é bem básico, mas mais para frente a gente vai estar trazendo alguns conteúdos mais avançados, né? Então, a ideia aqui é realmente que o pessoal não fique pagando por cursos, né, básicos, tá bom? É que já tenha uma noção e aí sim, quando eu for fazer um curso, já comece de um nível para frente, tá bom? Então, o primeiro elemento a gente acessa, né, no Python, os índices eles são marcados, né, começando do zero. Então, o primeiro elemento aqui vai ser o zero. E para acessar o último elemento, né, a gente pode colocar aqui simplesmente -1. E a gente vai estar acessando aqui o último elemento, tá bom? Então, para a gente acessar, por exemplo, os elementos do 1 para frente, o que a gente pode fazer aqui? Eu acho que está ruim de enxergar aí, né? Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Beleza. Então, para a gente acessar os elementos do número 1 para frente, ou seja, só não vai aparecer o 0 aqui, né? A gente pode pegar aqui, tá vendo? 1, 2 pontos, até aqui. Se a gente quer acessar os elementos até o penúltimo, por exemplo, né? A gente pode colocar todos, e a gente coloca o -1, o quê? Porque o 9 ele vai ser exclusivo, né? Se a gente quisesse tirar o 8, por exemplo, a gente pegaria aqui, a gente fala todos até o 7, né? A gente tiraria o 8 também aqui, tá bom? E aí acessar elementos do meio. O que a gente tem que só observar aqui, deixa eu só pegar aqui para marcar, é o que? Esse daqui vai ser inclusivo, né? O primeiro é inclusivo e o segundo é exclusivo, tá? Então, quando a gente fala que a gente quer o elemento 3, a gente vai falar aqui, ó, 0, 1, 2, 3. O 3, ele é inclusivo, né? E o 7, ele vai ser o quê? Exclusivo, tá bom? Então, a gente vai pegar até o elemento 7 aqui, deixa eu ver só se ele vai pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Aqui está o 7, né? Então, o 7 ele vai ser o quê? Exclusivo, então ele vai marcar até o número 3 aqui, tá bom? Então, vamos estar executando para que a gente veja isso daí. Então, como falei lá, tá vendo? O 3 ele é inclusivo, né? E o 7 ele vai ser exclusivo, então ele vai marcar até o 6 aqui, tá bom? E aí, a gente pode criar um array a partir de outro. Então, eu vou criar aqui um array parcial, que vai pegar esses elementos aqui exatamente, né? E eu vou falar que ele é igual a isso daqui, tá? Então, não tem problema. A única coisa que a gente vai ver mais para frente é a questão, né, de alterar esses elementos, que na verdade a gente vai ver agora. Alterando, né, elementos de um array. Então, assim, se eu falo aqui, ó, esse 3 aqui, eu quero alterar ele. Eu quero que agora ele seja o valor 100. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Aí, se a gente pegar aqui, ó, array parcial a partir deste momento, ele é 100, 4, 5 e 6. Mas aí tem uma questão, né? O que a gente está fazendo aqui é como se fosse apontar, né? Esse array parcial, na verdade, a gente cria ele está apontando, né, para esse outro array aqui, ou seja, ainda existe uma dependência deles, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui. O que acontece com o array original quando a gente altera o array parcial, né? Esse aqui era o nosso array original. O que aconteceu? A gente alterou lá o nosso array parcial e ele influenciou no nosso array original, tá bom? Então, aqui tem uma definição aqui mais ou menos, né? Do que é distinção importante em relação às listas integradas no Python, que a fatia de array são visualizações no array original. Então, isso significa que os dados eles não são copiados, né? Quando a gente dá uma igualar ali, e qualquer modificação no array que a gente copiar, né, vai influenciar no original. Então, aqui, por exemplo, o array parcial, se eu quisesse mudar todos os elementos para 200, né?
que ia acontecer no array original? Aqui, ó, todos passaram a ser 200 também. Então, como que a gente pode fazer isso daí? A gente vai ver logo ali mais para frente como que a gente faz isso daí, tá bom? Então, aqui, a gente pode criar, vamos criar um array com mais dimensões, né? Criei aqui o array 2. Aqui, a gente pode ver que ele tem mais de uma dimensão, tá bom? Esse array 2 ele é formado aqui, ó, como se fosse uma matriz, né? Com 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Então, o que acontece se a gente quiser acessar o primeiro elemento? Na verdade, aqui, se a gente colocar array 2 0, a gente vai estar acessando o quê? A primeira linha, tá bom? Aí, se a gente quiser acessar esse outro nível desta linha, aí a gente vai chegar aqui no valor 1, tá bom? E aí a gente pode fazer o slicing aqui da mesma forma que a gente fez lá em cima lá. Por exemplo, aqui, o que acontece? Como a gente tem 2 níveis, eu posso falar, vamos tratar como se fossem linhas e colunas, né? Quando eu coloco 2 pontos aqui, eu estou falando o quê? Olha, eu quero todas as linhas, mas só me dá da coluna 1, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó, 2, 5, 8. Porque eu quero todas as linhas, mas a coluna eu só quero 1. Lembrar que a coluna é 0, 1 e 2, tá bom? Então, vamos ver aqui, por exemplo, se eu quisesse apenas a linha 1, mais todas as colunas. A gente pegaria ali a do meio, né? Que é a 4, 5, 6. Tá certo? E aí, para alterar valores, né? Vamos só ver aqui, ó. Tá, 5 e 6, né? Se a gente quisesse alterar valores aqui, por exemplo, se a gente quisesse falar que isso daqui fosse igual a 0, a partir desse momento, né? Não teria problema. E aí, quando a gente chamasse o nosso... Opa, vamos só ver aqui, o array 2. O que a gente ia ter feito? A gente ia ter alterado aqui para 0 a partir de um slicing, tá bom? Então, vamos criar agora um array 3 aqui. Agora ele vai ter 3 dimensões, né? Esse daqui é o nosso array 3, tá vendo? E aí, o que eu quero que a gente chegue aqui? Eu quero que a gente chegue no número 5, né? Como que a gente pode ir fazendo? A gente pode ir fazendo por partes, tá bom? Se você não tem muita familiaridade, vamos fazendo por partes. Então, vamos ver o que eu obtenho aqui quando eu coloco array 0. Eu coloco isso daqui, tá? Então, beleza. A gente chegou nesses números aqui, eu quero chegar no 5, né? Vamos ver o que acontece se a gente colocar o 0 aqui novamente. Opa, o 5 saiu, então não é isso daqui que eu quero essa outra linha aqui, né? E agora, para a gente chegar ali no 5, aí ficou um pouquinho mais fácil, a gente vai colocar aqui o 1, né? E aí a gente conseguiu chegar no 5 aqui também, tá bom? Existe, claro, outras formas da gente encontrar isso daí, que eu particularmente não gosto tanto de usar, né? Mas existe como a gente fazer o quê? Seria o array 3 aqui, tá bom? A gente poderia colocar o quê? 0,1,1, tá bom? Ele iria fazendo a mesma coisa. Eu particularmente não gosto de usar essa forma aqui não, tá bom? Prefiro essa daqui porque é muito mais fácil da gente identificar isso daí, tá? Então, como que seria realmente para a gente copiar aqui um pedaço desse array sem alterar o array original ali, né? Então, eu vou criar aqui um array 4, que é o np-arrange com 15 elementos, tá bom? E aí a gente vai criar o quê? Uma cópia. Aí a gente vai colocar aqui simplesmente isso aqui, ó, .copy, tá bom? Aí a gente fez uma cópia aqui do elemento 4 até o 9, lembrando que o 9 aqui seria exclusivo, né? E aí sim, se a gente quer alterar esses elementos aqui, ó, vamos só colocar aqui como que ficou o array 5, né? O array 5, ele ficou somente com 100, né? E quando a gente consultar o array 4 aqui, ó, a gente vê que não teve alteração nenhuma. Então, para a gente copiar um array, basta a gente botar aqui o ponto .copy, tá bom? Então, a aula de hoje é isso daqui. Agradeço sempre a sua atenção e o seu tempo aí. Peço para que, se você puder, curte e se inscreve aí no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.